O assunto de hoje, pessoal, vamos estudar o estudo das células, como as células se dividem, qual a função delas, qual o comportamento das células, o que são organelas, o que são núcleos, tudo a gente vai saber hoje na aula de hoje, pessoal. O que vocês devem aprender? Qual é a habilidade que vocês devem aprender hoje? Explicar a organização básica das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Sou o professor Ricardo Eugênio, te apresentar para vocês, porque eu sou professor novo de vocês. Um assunto que a gente vai iniciar de hoje é um assunto muito importante, porque todos os seres vivos, sejam plantas, sejam os animais, as algas, as bactérias, todos os seres vivos são formados a partir de células. A partir da junção dessas células, você vai formar os organismos. Ou seja, a célula é como se fosse algo funcional. A partir da célula eu vou formar todo o sistema. Por exemplo, a partir da célula eu vou formar os tecidos, eu vou formar os órgãos, eu vou formar os sistemas, sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório. Eu vou formar o organismo como um todo. Vamos especificar o estudo das células hoje, pessoal. As células se dividem em quê? Vamos classificar as células. Se dividem em procariontes e eucariontes. As células procariontes são aquelas células que a gente chama de células mais simples. Elas não possuem um núcleo delimitado. O seu material genético, não sei se vocês sabem, o material genético está dentro do núcleo. Só que esse material genético dentro de uma célula procarionte, ele não é delimitado por uma membrana. Ou seja, é uma célula simples. Ele tem uma membrana, uma parede celular, uma membrana plasmática, e dentro dessa membrana plasmática tem esse material genético. Esse material genético, eu vou dar um exemplo de uma célula procarionte, uma bactéria. Uma bactéria é uma célula procarionte. Eu vou dar alguns protozoários. Agora, as células eucariontes são as células dos animais e as células das plantas e as células dos seres humanos. São células mais complexas que possuem uma parede, uma membrana plasmática, possuem o citoplasma. Dentro desse citoplasma, como vocês podem ver na imagem do lado, tem várias organelas que desempenham várias funções dentro da célula, de síntese de proteínas, síntese de lipídios, respiração celular. Existem várias funções, excreção, alimentação da célula. Dentro dessa célula tem um núcleo, como eu falei, uma célula mais complexa, tem um núcleo. Dentro desse núcleo tem o quê? Um DNA, que carrega o nosso material genético, que vai definir nossas características, que vai passar essas características para novas gerações. Mas enfim, o intuito de hoje é estudar o quê? O estudo das células. Vamos lá. Como eu falei para vocês, elas se dividem em procariontes e eucariontes. Vamos ver. Como eu falei, procariontes são células mais simples, sem organelas, sem núcleo individualizado, o material genético ele fica exposto. E as eucariontes são as células dos seres humanos, dos animais. Já possuem organelas e possuem núcleo. As células, pessoal, como eu falei, elas se organizam e formam o quê? Tecido, formam órgãos. Cada célula do nosso organismo, pessoal, tem uma função dentro do nosso organismo, desempenha uma função. Tem células que têm função do órgão, do sistema circulatório, tem células que desempenham funções do sistema digestório para digerir o alimento, tem células do músculo para contrair o músculo, tem células do sistema nervoso para emitir informação, para a gente pensar, para a gente emitir as informações, para a gente se movimentar, tem células ósseas, tem células do sistema respiratório. As células desempenham várias funções, pessoal, do nosso organismo. É o caso, por exemplo, as células, pessoal, elas sempre estão se multiplicando. Umas células morrem e outras células, no caso, se multiplicam. Essas células vão se multiplicando e o tecido vai se regenerando. Por isso que quando uma criança nasce, ela vai se desenvolvendo. É um bebê, depois vai ser uma criança, depois vai ficar um adolescente, depois vai virar um adulto. Ou seja, nós vamos crescendo, a partir do momento que nós vamos crescendo, as células vão se desenvolvendo, vão se multiplicando. A partir de uma célula, eu vou fazer o quê? Uma célula filha. E a partir daquela célula pai, eu vou formar uma célula filha e aquela célula vai se multiplicando. Por exemplo, você sofre um acidente, você sofre um corte, aí você sofre uma queimadura, por exemplo. Aquelas células que foram queimadas, elas vão morrer.
Aí conforme o tecido ele vai se regenerando, vai surgindo novas células, ele vai tendo uma cicatriz, esse é um exemplo. Como vocês sabem, as células são, dentro da célula, como eu tinha falado antes, tem o núcleo, tem o citoplasma, e dentro do citoplasma vão ter o que? As organelas, que desempenham várias funções dentro dos organismos. Dá um exemplo das mitocôndrias. As mitocôndrias, ela pega o que? Ela pega ela faz parte da respiração celular. A mitocôndria é aquela parte dentro da célula responsável por energia, de quebrar a glicose, o carboidrato da glicose, quebrar o carboidrato da glicose e fazer com que a gente tenha energia para desempenhar as funções do nosso dia a dia. A energia ela vem do quê? Do carboidrato chamado glicose. Como é que a gente adquire essa glicose? Através da alimentação. Quando a gente está se alimentando das plantas, as frutas, as verduras, a gente está se alimentando de glicose. Essa glicose que vem das plantas, ela vai o quê? Vai entrar dentro da célula e vai entrar dentro da organela mitocôndria para fazer essa quebra, para formar uma molécula ATP e dar energia para a gente. Mas a gente não vai entrar muito a fundo não, a gente só vai, no modo geral, como é que estuda essas organelas. Outra organela importante no citoplasma é o complexo gogeniense. Ele é responsável, o complexo gogeniense, de excretar, de pegar o que não é mais útil para a célula e mandar para outras organelas, mandar para fora da célula. O complexo gogeniense, que vocês estão vendo na imagem do lado, ele é responsável por isso, de excretar essa substância. Aí tem o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso é aquele onde tem ribossomos. Os ribossomos são pequenas bolinhas. E o retículo endoplasmático rugoso é onde tem bolsas achatadas. E no meio dessas bolsas achatadas, esses lisossomos. Esses ribossomos são responsáveis de síntese da proteína, de quebrar aquela molécula de proteína e fazer uma nova molécula, através de vários aminoácidos, fazer uma nova molécula de proteína. Agora, o retículo endoplasmático liso é como se fossem cisternas lisas, cilíndricos. Ele é responsável por sintetizar o quê? Os lipídios e alguns hormônios, como o colesterol, que é muito importante também para o nosso organismo. Você já ouviu falar do colesterol? Enfim, pessoal. Aí tem essas organelas, são as mais importantes. Tem a mitocôndria, o complexo gogeniense, tem outras organelas, tem outras funções também. Nós vamos estudar depois. Eu vou disponibilizar um material para vocês estudar. Vou disponibilizar, espero que vocês estejam anotando direitinho, tudinho. Acompanhem pelo livro didático. Enfim, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estarei aqui no chat para responder vocês via WhatsApp. Muito obrigado por vocês.